pessoal, tudo bem? Essas últimas semanas eu recebi muita mensagem pedindo para eu falar algumas coisas sobre a eleição aí do novo Papa. E na verdade estava numa correria, porque eu ia fazer um procedimento cirúrgico, fiz isso ontem. Precisava fazer esse vídeo, precisava fazer inclusive antes da eleição do conclave, porque senão ia perder um pouco o sentido algumas coisas que eu ia falar. Eu quero abordar esse vídeo, vou tentar fazer ele bem rápido, mas eu quero abordar sobre três temas. Primeiro, é religioso. O que muda para a igreja global? O que pode mudar para a igreja de forma global a eleição desse novo Papa? Segundo, num viés mais religioso, né? No religioso, não estou falando de religiosidade, né? Essa religiosidade que não é muito boa. Falar sobre a profecia do Nostradamus e sobre as questões de anticristo que me perguntaram também. E o terceiro é sobre qual será a linha desse novo Papa. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele foi responsável por uma revolução aí na igreja já. Ele foi um Papa muito mais pastoral do que o Papa João Paulo II, perdão, do que o Ratzinger e do que o João Paulo II também. O João Paulo II era um Papa pastoral, mas o Francisco foi mais, porque o Francisco era mais do povo, era mais do chão. Ele trouxe um crescimento, um renascimento para a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela cresceu com o Papa Francisco. E a tendência, pelo menos o que os cardeais têm falado, é que eles querem um Papa que tenha essa mesma pegada pastoral do Francisco, né? Uma pegada mais de justiça. E alguns pontos são pontos realmente importantes, pontos bíblicos e pontos que a igreja precisa se preocupar mesmo. A gente entende que a igreja ela é a resposta para a sociedade. E eu vi muitos cardeais falando sobre a questão da preocupação de ter um Papa que se posicione de forma firme com relação a essas guerras que vêm acontecendo, além da Ucrânia, da Rússia, Israel lá com Hamas. Agora a gente está tendo uma guerra aí acontecendo entre Índia e Paquistão. Né? Então, um Papa que se posicione, que enfrente isso. E tem um Papa, um cardeal, que ele é cardeal em Jerusalém, e que inclusive ele se pôs como refém, né? Ele queria ser trocado por reféns do Hamas quando teve aquele grande sequestro e tal. Ele é um cara que é um grande concorrente aí, né? Então eu acho que a gente vai ter um Papa mais ativo, né? Eu percebo que ao mesmo tempo existe uma polarização muito grande, aonde a gente vai desde cardeais que são bem conservadores até cardeais que são ultra progressistas, né? Existe um cardeal que ele é um dos possíveis papas, que ele fala até sobre a liberação, né? O acolhimento e a liberação de casamento LGBT. Então, a nível da igreja global, o que isso muda? Eu acho que é um esforço grande da Igreja Católica de avançar e retomar espaços que foram perdidos aí por outras religiões, como o protestantismo, o evangelicalismo e até o Islã. Né? Eu acho que esse é um trabalho forte que a igreja vai buscar com esse novo cardeal. É bem difícil a gente definir quem é, porque são vários papáveis, né? Mas existe essa ideia de que o cara entra papa e sai cardeal. Então, acaba sempre ficando uma incógnita nisso, não é? Existe uma preocupação também, porque sempre que eu tô no meu. Esse seria. Eu tenho 52 anos, então eu era muito pequeno, mas eu lembro do Papa João 23, o Papa João Paulo I, o Papa João Paulo II, o Bento XVI e o Papa Francisco, e agora esse futuro Papa. Então, eu estou aí no sexto conclave. E todas as vezes, uma coisa que eu lembro sempre é da questão do Nostradamus, que vem o Nostradamus, o Papa que é anticristo e tal. Então vamos lá, gente. Primeiro, o que ventilavam, né? Que tem uma... São poesias que o Nostradamus escreveu, né? Em quadras. Tinha uma quadra lá que falava que quando morresse um Papa muito velho, iria surgir um Papa que era um cardeal romano. Então a gente não tem nenhum cardeal romano. Então, e isso é uma interpretação, né?
E uma outra coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia fala, né, que se acrescentar um ai naquilo que está escrito, o apóstolo Paulo ele fala, né, que mesmo que um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente do nosso, que ele seja maldito. Então, a Bíblia é suficiente. Eu creio no anticristo, creio que ele vai se manifestar, mas o anticristo ele é mais um poder político-religioso do que uma pessoa. E eu não creio que esse poder saia de Roma, né? Primeiro é isso, né? A nossa luta, a Bíblia fala, não é contra a carne, contra a sangue, mas contra principados e potestades. O que nós precisamos como igreja, a nossa única preocupação é pregar o evangelho. Foi para isso que nós fomos comissionados, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, não é? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda Samaria até os confins da terra. Né? Toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Acho que essa é a nossa real preocupação. Né? E que se a nossa vida está em Cristo, nós somos nova criatura. E que nós já temos a esperança de viver o reino com Cristo. Isso é o que nos basta e é suficiente. Né? Agora, eu creio que talvez a gente tenha um Papa mais conservador do que foi o Francisco. Eu falo porque a gente precisa entender que a figura do Papa, eu acredito que a figura do Papa ela tem um viés mais político do que religioso. Né? Vamos pensar que Roma é um estado, que o Papa governa, é o estado do Vaticano, né? Que é uma cidade que tem um líder, e esse líder é o Papa, e que as comunidades locais, as dioceses, arquidioceses, mas as comunidades locais, as paróquias, elas se gerem quase que individualmente. E uma coisa que eu percebo é que, principalmente em países da América Latina, e olha só, a gente tem, por exemplo, o Papa Pio XII, que foi um papa bem progressista, ele fomentou muito pastores, padres e freis que eram ligados à teologia da libertação, né? Que começaram a fundar SEBs, por exemplo, no Brasil. O Papa João XXIII não era um papa mais de centro, mas não impediu, não é, que a igreja latina, por exemplo, ela fosse mais à esquerda, mais com a teologia da libertação mais forte nos anos 70, 60, 70. E depois o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo I ficou só 33 dias, mas o Papa João Paulo II ele trouxe uma centralização mais, uma questão mais religiosa e menos política, com várias mudanças tal, e houve uma meio que polarização. Então hoje a gente tem, principalmente os países da América Latina, que são países que Roma tem o olho voltado para eles, porque perderam muitos membros, as igrejas são mais conservadoras. E tem crescido muita liderança mais conservadora do que liderança progressista dentro da igreja brasileira, por exemplo. Então eu acho que isso vai pesar na escolha do novo Papa. Então eu acho que vai ser um cara mais de centro, menos progressista e menos político. É impossível que um Papa não faça política, como é impossível que um líder evangélico, aí, grande líder de grande igreja, não faça política. Mas eu creio que esse Papa será menos político do que o Papa Francisco. Né? Uma coisa que a gente precisa entender, eu queria encerrar esse vídeo falando sobre isso, é que Deus está no controle de tudo. Como dizia Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Então, todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nós vemos que todas as movimentações, elas nunca fugiram do controle de Deus. O apóstolo Paulo ele fala que Deus é aquele que depõe reis e coloca reis.
que toda autoridade é constituída por Deus, para justiça ou para juízo, mas é constituída por Ele. E Ele está no controle de tudo. A nossa preocupação como cristão é levar Jesus, levar o verdadeiro evangelho, levar o amor de Cristo para todo mundo e sermos santos como Ele foi santo. O que é ser santo? É ser diferente, é andar na contramão, é exercer a contracultura do mundo, tanto na questão de justiça como na questão de amor, e entender que a natureza do pecado ela está em nós e nós precisamos lutar contra ela. E cada vez que nós vencemos contra essa natureza, deixamos que Cristo vive em nós somos exemplos para aqueles que vão crer e que vão mudar. Um grande erro que eu ouço muitas pessoas falar, né, é que Jesus era acolhedor e ia ao encontro daquelas pessoas que eram injustiçadas, mas na verdade sempre quando falam isso, falam com relação a questões de desejo, de pecado e tal. Será que nós hoje teríamos muitas pessoas que falam, não, tem que amar como Jesus amou, amariam Jesus? Se Jesus falasse, olha, vai e não peques mais, Jesus expulsasse o pecado delas e falasse, olha, eu te amo, a sua fé te salvou, agora você tem que tomar uma posição. Ou será que foi por isso? Que até quem comeu pão e peixe pediu para crucificar Jesus e salvar Barrabás.